Hope, bom, tudo bem com vocês? Hoje estamos mais uma vez aqui no canal Aleatoriedades Reflexivas. Hoje eu vou fazer jus ao nome do canal, uma reflexão a respeito de algo que eu estou passando, porque hoje eu perdi uma pessoa. Passando para acrescentar que esse roteiro foi escrito provavelmente no dia 25 de maio ou 26 de maio, mas só agora eu tive coragem de postar. Na verdade, de uns tempos para cá eu venho perdendo várias pessoas, algumas mais ou menos próximas, outras bem distantes, e percebo que é interessante falar sobre o luto. Vejo que a morte é um dos únicos fenômenos que devemos, sim, a palavra é essa, devemos aprender a lidar. Sim, em algum dia ela vai nos abraçar, e acredite, todos que nós amamos. Ela é sorrateira, às vezes silenciosa, astuta, em alguns momentos tem um quê de zoeiro. E muitas vezes quando ela nos afeta, o resultado que a gente tem é o luto. Mas pense no desconforto físico, psicológico, que lhe força a rever e ver e rever e rever e rever e ver um monte de coisa na sua vida, gerando um grande sofrimento e que muitas vezes ainda tem um tempo prolongado dependendo da situação. A morte é um tema tão complexo. O luto é um tema tão complexo quando vemos a ótica da existencial, filosófica, pessoal, psicológica, talvez até religiosa. Todos tentam explicar o que é a morte, o que é o luto, o efeito que nos traz perder algo, alguém. E é isso mesmo, porque a gente coloca o luto muitas vezes como a perda de alguém, mas em alguns casos, em algumas situações, que o luto também se enquadra na perda de um objeto, na perda de um investimento. Quando a gente visita o nosso bom e velho Aurélio, e sim, desta vez eu folheei o Aurélio, substantivo masculino, profundo pesar causado pela morte de alguém. Sentimento gerado por perdas como separação, partidas, rompimentos, sinais exteriores deste pesar. Em particular, o traje, quase sempre preto, que se usa quando está de luto. Sinal de luto, sinal de perda. Quando se fala em luto, como percebemos, necessariamente ele não aparece apenas quando perdemos um ente querido, mas também quando perdemos um objeto, finalizamos um relacionamento, perdemos um emprego, ou até mesmo, subjetivamente falando, a gente perde algo dentro de nós. Para o velho Freud, falando ainda sobre essa ideia de perder-se algo dentro da gente, o famoso pai da psicanálise que gera contribuições e conflitos até hoje cita: perda de algo que de alguma maneira fizemos algum tipo de investimento de tempo, de energia, talvez até de dinheiro, e que possivelmente aquele objeto, e quando percebemos a palavra objeto, poderemos substituir por algo subjetivo, simbólico ou até objetivo mesmo, como sinal de objeto, tinha uma importância significativa dentro da psique. Bom, talvez um exemplo prático do que o velho Freud disse e que reitera-se também pelo velho Jung seria mais ou menos: sabe aquelas pessoas que eu disse que perdi no início do vídeo? Bom, uma delas eu nunca vi pessoalmente. Nem sei se sabia da minha existência, mas irei usá-lo aqui como referência. Essa perda foi o Jess e o seu cachorro. Sabe, do canal Shurastei on Shurago? Um cara com seu cachorro, com seu Fusca Dodongo, decidindo fazer uma volta ao mundo da maneira mais simples e roots do mundo. Deram a volta no Brasil, creio eu que foi pelo litoral. Estavam indo para New York e ainda por final a caminho do Alasca. Creio que eles até passaram pelo México, tiveram uma temporada por lá. Muito legal isso. E cara, não sei se vocês perceberam, num Fusca, um dos carros mais simples que a gente tem na atualidade. Quer dizer, talvez não tenha mais tanto por aí. E sempre acompanhado do seu inseparável cachorro Shurastei, um golden gente boíssima. Voltando ao luto, eu não entendia muito bem porque a morte dos dois, lá nos Estados Unidos, tinha me abalado tanto. Apesar de eu acompanhar o canal deles com uma certa frequência, a gente se pergunta: ué, mas eu nem os conhecia. E talvez pior, eles nem sabiam que eu existia. Eu tentava trabalhar, tentava comer, tentava dormir. E quando me dava por mim, cara,
a imagem deles aparecia na minha cabeça. Chegou um momento que eu senti um certo nó na garganta, um aperto no peito. Realmente era algo indescritível, era um luto. Além de outras coisas que eu estava sentindo. Estava sentindo insônia, ansiedade, às vezes eu sentia sono. Bom, realmente é muito difícil de explicar, muito difícil transformar em palavras quando a gente está falando em sentimentos. Tá aí o desafio do canal. Nessa situação que eu estava muito angustiado, resolvi bater um papo com um grande amigo meu que mora em outro estado. E o papo foi muito de boa, foi muito gostoso e eu resolvi levar esse tema para o nosso papo. E à medida que a gente estava conversando sobre esse tema, talvez o meu amigo não tenha percebido, mas ele me abriu um estalo na minha cabeça. A ideia era que eu tinha perdido um objeto simbólico, completamente simbólico, dentro de mim. Essa perda desse objeto simbólico dentro de mim provavelmente colocou em risco vários dos meus objetivos a longo prazo, que direta ou indiretamente tinham a ver com o que simbolizava aquele canal e os dois para mim. Para mim, eles eram símbolos totais de liberdade, de desapego, de aventura, de simplicidade, diversão, coragem, menos problemas de cidade, menos preocupações também. Isso, depois que eu revi os meus sentimentos, percebi que parte desses temas morreram dentro de mim, impossibilitando temporariamente que eu vislumbrasse a beleza que esses temas têm, ou, numa hipótese mais otimista, eles se afastaram um bocado de mim. E quando eu falo eles, realmente são aqueles atributos que eu elenquei: coragem, determinação, simplicidade, aventura, que são, para mim e para minha psique, elementos muito, muito caros, muito importantes e que me trazem sentimentos muito, muito gostosos. Aí me pego me perguntando, mesmo se eles estivessem vivos, eu faria algo semelhante? Tá aí, né? Uma boa pergunta. Eu não sei, mas sei que todos esses atributos faziam parte ou fazem parte hoje em dia de uma maneira um pouco menor dentro da minha psique. Confesso que eu não tenho a metade da coragem que eles tinham. Sim, eu preciso trabalhar alguns aspectos em mim, né? Voltando ao tema do vídeo, que é o luto, e neste caso um luto simbólico, trago mais uma vez o quão esse luto também é doloroso. E outras pessoas também sentem, e talvez prolongue a agonia de sentir, porque muitas vezes não conseguem nomear essas coisas e esses sentimentos de uma maneira mais direta. Eu tive que conviver com isso alguns dias. Eu não me recordo mais se foi alguns dias ou se foi meses, mas tive que conviver. Hoje estou bem, mas foi um aprendizado muito grande. Ei, como a gente sabe, a perda de alguém pode ser um grande fator de risco na vida de uma pessoa que está passando por um luto. Alguns psicólogos chamam essas pessoas enlutadas também de sobreviventes. Talvez com a ideia de possibilitar dar uma ideia de continuidade da vida. Algumas ações podem nos ajudar a reduzir os impactos dessa reação natural que é o luto. Então eu listei algumas aqui. O que você pode fazer para te ajudar a passar o luto com mais rapidez? Converse com pessoas confiáveis. Tente entender o que aquela pessoa ou aquele objeto significava para você. Chore, sinta o que está sentindo. Não tente fugir. Quase sempre é pior. Entenda que geralmente é temporário. Como eu disse, tente aceitar os sentimentos. Infelizmente, mesmo os negativos. Não rejeite e nem reprima suas emoções. No entanto, ache locais e pessoas seguras para que você possa demonstrá-los. E por fim, contrariando as regras que eu falei antes, não existe uma maneira certa para lidar com o luto, tendo em vista que ainda é algo natural. Muito menos, a gente não sabe quanto tempo deveria demorar um luto. Existem algumas teorias que dizem é tanto tempo, mas na verdade a gente não tem um tempo certinho do luto. E não se esqueça, se você não estiver conseguindo lidar com tudo isso, procure terapia. Para as pessoas que não têm tanto dinheiro, existem algumas faculdades que oferecem esses serviços gratuitos.
E ainda mais, alguns psicólogos e psicólogas oferecem valores sociais para que você possa fazer um tratamento adequado. Para mim ajudou muito conversar com meu grande amigo, mas é claro, fazendo uma comparação, eu perdi alguém que eu assistia no YouTube. É uma comparação quase que desleal para alguém que perde uma mãe, um pai. Mas o que é importante é que você ache uma maneira segura de lidar com esses sentimentos. Grande abraço. Muito obrigado. Espero que vocês permaneçam no canal, que vocês se inscrevam no canal. Até mais.